Olá, eu sou Rejane Costa e estamos iniciando no nosso canal o Vozes Femininas. Vamos conversar sempre aqui neste espaço com mulheres que se dedicam ao trabalho no setor da agricultura, da pecuária, em espaços de aprendizagem dos futuros profissionais do campo e tantos outros setores que envolvem o universo rural. Hoje eu vou conversar com a bióloga e meliponicultora Tiandra Cristina Sangaletti, que é proprietária do Melipolinário Rainha do Sul, que fica em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. Mas antes, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comentários, compartilhe o nosso conteúdo e lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffective. Tiandra, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Tiandra, tu és formada em biologia e trabalha com as abelhas sem ferrão. Mas antes de a gente falar sobre a tua trajetória na criação dessas abelhas, explica um pouco para a gente a importância que elas têm para o meio ambiente e também para nós, os seres humanos. Claro. Tudo bom, Rejane? Então, assim, o meu trabalho, ele visa na proteção das abelhas. O porquê, né? A importância delas para todo o ecossistema, ele é fundamental, né? Principalmente na produção de alimentos, e na produção de alimentos com qualidade. Né? Elas são as principais responsáveis pela polinização das flores, né? E essa polinização sendo feita de forma efetiva, é isso que vai gerar bons resultados nas frutificações, né? Tanto na aparência e pela qualidade e pela quantidade de frutos, enfim, dos alimentos, os grãos, enfim. Então, elas são fundamentais para todo o ecossistema, não só para os seres humanos, né? Mas principalmente a nossa alimentação, né, vem em função da polinização que elas fazem. É claro que outros insetos também são responsáveis por parte da polinização, mas elas principalmente. Então, em ambientes em que elas estejam correndo risco e que as populações começam a diminuir, a gente diretamente é afetado, né, na queda da produtividade e também na qualidade dos alimentos, dos frutos que vão ser gerados. E é importante também dizer que não são só as sem ferrão, né? São todas as espécies de abelhas, né? Isso. É que a gente conhece mais as com ferrão, né? São mais popular, digamos assim, no conhecimento. Mas as sem ferrão também são tão importantes quanto, né? E tem todo um trabalho, um foco bem importante em relação a eles. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no nosso Vozes Femininas. Tiandra, então agora conta um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória, né? Até chegar na criação das abelhas sem ferrão. Tá bom. Eu sou formada em biologia, né, em bacharel, tenho especialização em biologia da conservação da natureza aqui pela Universidade de Passo Fundo, né? E iniciei meus trabalhos com aves, na verdade, mas o mundo dos insetos sempre me chamou muito a atenção. Trabalhei um tempo com psitacídeos, que são os papagaios charão e papagaio do peito roxo. Trabalho também com a parte de assessoria ambiental, mas sempre pensando nesse mundo, nesse universo dos insetos. Atualmente, eu tenho uma empresa de controle de vetores e pragas urbanas, trabalho com isso, e a meliponicultura, ela veio mais como um hobby, como uma curiosidade, né? E não é exatamente um trabalho, né? Ele continua sendo um hobby, né? Uma atividade assim que visa mais a conservação mesmo, não é lucro nem nada. Então, a gente tem nessa cultura, né, do pessoal de fora, às vezes ter essa criação de abelha sem ferrão. Na minha infância, eu já escutava que eu fui criada com mel de abelha mirim, que o pessoal chama. Então, isso foi sempre despertando lá dentro uma curiosidade, né? Já as conhecia de vista, até que uma colônia de jataí se instalou no muro da minha casa. Então, isso me despertou essa curiosidade de poder acompanhar de perto todo o processo de enxameação, elas trabalhando na coleta do pólen,
do néctar, elas entrando, enfim, toda aquela baguncinha que elas fazem. E ficar acompanhando isso me deu vontade de aprender mais sobre elas e de que forma eu poderia, então, também, porque eu sabia que já se criava, né? Como eu poderia criar também aqui na minha casa, até para conhecer mais e tudo, né? Aí a gente começou a pesquisar, naquele tempo, há uns anos atrás, a gente não tinha tanto acesso aos WhatsApp, que hoje em dia todos os grupos você tem bastante conhecimento, mas a gente pesquisava em livros, em blogs, na internet, fazia consultas. E aí a gente foi construindo uma bagagem assim de curiosidade, ainda mais, né? Quanto mais a gente estudava, mais a gente tinha curiosidade, até que eu consegui adquirir, através da compra, algumas colônias, né? E com o passar do tempo também aprendi a fazer as iscas, que é o modo também correto de se adquirir enxames e colônias através de ninhos artificiais, que é as iscas que a gente chama, né? Ninho isca. E comecei a captura e depois a gente vai evoluindo, né? Vai conhecendo sobre outras espécies. Aqui no Rio Grande do Sul existem 24 espécies de abelhas nativas, então é uma variedade bem grande, né? Nos outros estados até tem mais, mas é bem significativo aqui. E como tu disseste, a abelha apis, que é a abelha com ferrão, né? Ela está muito mais divulgada aqui no nosso espaço. Todo mundo conhece a abelha, o pessoal se refere a apis, né? 90%, 80% das pessoas nem sabem que existem as abelhas nativas e que elas não possuem ferrão, que são inofensivas, e elas são muito especiais. Algumas culturas, inclusive, só têm sucesso se forem polinizadas pelas abelhas menores, né? Que são as abelhas nativas do gênero plebeia, por exemplo, que são bem pequenininhas. Então, algumas culturas como morango, como pimentão, que mais? Algumas dessas assim são, né? Necessita da abelha nativa, de algumas espécies de abelhas nativas. Senão a produtividade cai lá embaixo, enfim, os frutos ficam feios, e então elas são bem importantes. Aí a gente começou capturando algumas iscas, aí comprando algumas outras espécies, né? E assim foi evoluindo. Eu comecei com algumas 2, 3 espécies. Hoje a gente já conta com bem mais, assim, tá mais variado aqui o plantel, tá bem bacana. Pois é, eu ia te perguntar, né, com quantas espécies que tu iniciaste o mel polinário e quantas vocês têm neste momento. E também é importante, antes de tu falares das espécies, assim, porque a gente fala abelha sem ferrão, abelhas nativas, as abelhas mirins, tem alguma diferenciação que você possa fazer ou a gente está falando da mesma espécie, do mesmo tipo de abelha? Não, existem as abelhas com ferrão, que é a Apis mellifera, né, que é a europeia, africana, essa que o pessoal conhece, e a abelha nativa ou abelha sem ferrão, mesma coisa, né? A nomenclatura, ela até fala algumas de abelhas indígenas sem ferrão, ou abelhas nativas sem ferrão, porque nós temos várias espécies de abelhas no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, algumas são sociais, né? Algumas são solitárias, e elas têm ferrão, existem do gênero da mamangava, então são várias, não são só as abelhas sem ferrão. Existem outra gama de espécies de abelhas solitárias ou semissociais, que elas também têm ferrão e também são nativas, né? Então, nós trabalhamos com abelhas nativas sem ferrão, porém também existem abelhas nativas com ferrão, que são as solitárias, elas não são sociais, e as maiores, que a gente conhece também, as mamangavas, enfim. Certo. E a gente iniciou, então, com jataís, que são as mais comuns, diria, que a gente tem aqui, né, que são as mais fáceis de captura, que são as mais rústicas para manejo, são as mais comuns, né? Hoje a gente conta com aproximadamente umas 12 espécies, se não me engano, 11 ou 12, né? Aí temos jataí, temos várias do gênero plebeia, como a droriana, a guaçu, a mirim emerina, tem a nigríceps, temos mandaçaia, temos manduri, temos também as escaptotrigonas, que é a tubuna, a abelha canudo, sempre esqueço algumas, mas enfim, tem em torno de 11 a 12 espécies. Ah, que bacana. E a partir do mel que é produzido pelas abelhas sem ferrão, qual é a diversidade de produtos que o teu mel polinário oferece, né? Enfim, para consumo? Tá. Então, assim, ó, a meliponicultura, ela se baseia
é um hobby, né? Mas alguns levam para a parte da atividade que gere alguma renda, ou pelo menos, como é o meu caso, que seja uma atividade autossustentável, né? Então, eu preciso de investimento para adquirir novas colônias, para fazer mais caixas, para alojar os enxames que a gente divide, ou que a gente, né, captura. Para reforço na alimentação, a gente precisa também, né, comprar mel, pólen, que às vezes no inverno precisa de uma suplementação, né, alimentar. Então, isso gera um gasto. Então, como eu não gosto de vender colônias, né, não é do meu, eu sou muito apegada, eu digo, eu só gosto de ter, né, de despachar, não gosto. Então, eu comecei a pensar em que forma eu poderia fazer isso, de tornar esse hobby autossustentável. Então, hoje o meliponário, aqui a gente consegue produzir algumas coisas a partir dos insumos das abelhas, como o mel, o pólen, o própolis e a cera, que são os insumos que elas nos dão, né? Então, a gente consegue trabalhar e fazer produtos para venda para poder ter esse retorno e, então, né, tirar os custos, pelo menos, da criação. E também temos o objetivo de fazer alguns projetos no futuro com escolas. Então, a gente está preparando toda uma estrutura para que no futuro a gente possa oferecer algo, né, de visitação, de alguns cursos, de reuniões. Então, a gente está também trabalhando nisso. Mas, assim, com os insumos delas que eu consigo... Porque o mel também não é a quantidade grande que se tira deles, né? Que nem da Apis você consegue tirar 30, 40 quilos, acho que de uma caixa. Não sei dizer, mas acho que é mais ou menos isso. Enquanto que de uma espécie de uma caixa de jataí, por exemplo, anualmente você não consegue tirar meio quilo. Então, às vezes é 400 gramas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Algumas abelhas, né, produzem um pouco mais, mas não é nada comparado ao mel das apis. Então, a gente consegue, além de fazer a venda desse mel fracionado, né? Então, a gente nunca pode vender assim, 3, 4 quilos, é difícil, sabe? Então, a gente vende em frasquinhos pequenos, pela raridade do mel. E então, a gente consegue fazer alguns produtos. Por exemplo, posso mostrar? Claro, fica à vontade. Então, a gente consegue vender o mel delas, né? A gente coloca em garrafinhas, né? Assim, para degustação, ou em potinhos. Aí o pessoal consegue provar o mel das abelhas nativas, né? Daí tem várias espécies. Eu coloco isso aqui nas feiras, por exemplo, né? De várias espécies. Então, o pessoal consegue degustar e saber e ter essa percepção dos sabores, porque o mel das abelhas nativas ele é bem diferente do mel da apis, né? Ele é um pouquinho mais ácido, ele é mais líquido, parece até um licorzinho, assim, de algumas espécies. E cada espécie tem um saborzinho diferente, né? Então é bem interessante você comprar, degustar e comparar, né? Saber dessa diversidade de méis que a gente tem no nosso bioma. Aí também a gente vende a das mais comuns, a gente consegue tirar um pouquinho mais, aí vende o mel de um potinho um pouquinho maior, né? A gente também faz alguns méis saborizados, tudo mel de abelha nativa, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, ele é um mel saborizado, é um mel de tubuna, abelha tubuna, saborizado com pimenta e especiarias. Então ficou bem interessante, porque o mel da tubuna ele tem um gostinho mais ácido, mais cítrico, até lembra um laranja, um abacaxi. Então, saborizado com a pimenta, ele ficou bem bacana, assim, a combinação. Então, o pessoal curte, sabe, essas brincadeiras na gastronomia. Por exemplo, aqui, ó, tem o mel, é um doce de mel de tubuna, aí ele vai o leite condensado, vai o pólen. O pólen é um alimento muito nutritivo, ele é rico em proteína, em sais minerais, em aminoácidos, tem várias coisas, né? Ele é um suplemento vitamínico natural. Então, aqui, às vezes, crianças, né, que não gostam do paladar, ou tem gente que não gosta, então a gente conseguiu inserir o pólen aqui nesse doce, então ele fica bem bacana. Então, tem o mel da tubuna, tem o leite condensado, né, para dar um docinho, tem o pólen e tem o coco. Então, também fica tipo um doce com o gosto do pólen, mas adocicado por causa do mel, do leite condensado, enfim, fica bem bacana também. É uma forma de conseguir consumir esses alimentos, né? Aqui é um brigadeirão de pólen. Ó, deixa eu abrir aqui. Ele vai o cacau, vai o pólen. Olha que lindo.
Que lindo! Né? Vai os grãos de pólen e vai o mel também. Então ele fica um doce, é doce, né? Mas é um doce mais saudável, assim. Uhum. Tem o mel com todas as vitaminas, e tem o pólen, que é uma fonte de proteína. Então ele fica um alimento mais enriquecido, não é somente um doce, né? A gente também produz o própolis, que é tirado diretamente das caixas, e o própolis que foi bem consumido agora em tempos de Covid, né? Aí eu tô com uma luz aqui que deixa eu diminuir. Vamos ver. Não sei se aparece, mas enfim. É um própolis também, um própolis, ele também é super natural, é tirado diretamente da caixa, já feito o extrato. Então, ele é um antibiótico natural, né? Ele ajuda a capturar os radicais livres do corpo, ele é um anti-inflamatório muito bom. Então, tem todos os benefícios do própolis, aqui é o concentrado dele, né? O extrato alcoólico. Dá para a gente tomar aí todo dia. Criança também dá para tomar, só diminui as gotinhas, mas ele é muito importante também. Aqui tem um spray de mel de jataí e própolis de jataí. E também eu coloquei óleo essencial de melaleuca e de menta piperita. Então, tudo assim que ajuda nas afecções de boca. Tu tá com uma dor de garganta, tu tá iniciando um processo inflamatório, né? Uma amidalite, uma faringite. Você tá com alguma afta na boca ou mordeu a língua, enfim. Qualquer coisa dá para usar esse aqui, que além das propriedades medicinais do mel e do próprio própolis, né, que são anti-inflamatório, antibiótico, já vai ajudar também a não ficar proliferando placa na garganta. Uhum. Claro que tudo isso aqui são tratamentos auxiliares, né? Não tem que sempre tomar medicação. Se o médico te prescrever uma medicação, não pode deixar de tomar. Mas são coadjuvantes no tratamento, né? Então, também tem o óleo de melaleuca, que é um antifúngico, anti-inflamatório também, fica super bom, né? E tem um gostinho de menta também, fica saborizada a boca. Então, fica bem bacana também, o pessoal gosta muito de usar. Ele tira bem o desconforto da garganta. Na área, assim, da cosmetologia, né? A gente também consegue trabalhar alguma coisa não só para consumir, assim, mas para utilizar. Eu faço um cremezinho natural, ó. Esse aqui é mel, rosas e manteiga de karité. Então, a gente adiciona algumas manteigas, faz um creme natural com manteigas da Amazônia, com óleos vegetais, né? Esse aqui tem óleo de rosa mosqueta, que faz muito bem para a pele, e também tem as propriedades do mel. Então, é um creminho de passar na mão. A gente já tem artigos que, por exemplo, o mel da abelha mandaçaia, ele atua muito bem na prevenção dos melanomas, né? Que é aquelas manchas da pele. Então, já se sabe isso. Então, já é já ajuda também na prevenção, né? Tem os sabonetinhos, que eu vendo super bem. Sabonetinho de mel. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. O sabonete com mel também, bem gostoso. Daí tem o conjuntinho de mel com mel e aveia. Tudo 100% natural. Todas as coisas que a gente faz assim, usando corantes naturais. Esse aqui o corante ao pólen, ó, e o mel. Fica bem amarelinho. Sim. Né? Então, a gente vai trabalhando e brincando com as coisas, né? Com a saboaria. Tem o sabonete de própolis também. Ó. Esse aqui é de própolis, que é um antisséptico. Então, para quem tem alguma alergia, alguma coisa na pele, ele é bem interessante, que daí já ajuda também no tratamento, ajuda a aliviar a coceira, enfim. Ó, esse aqui é o conjuntinho, mel e própolis. Também tem as pomadinhas naturais, é bem interessante também. Pomada de própolis, aí tem manteigas, tem algumas outras coisas também, mas a base dele é com cera de abelha, com própolis. Também qualquer picadinha, qualquer machucado, raspou, cortou, dá para passar também, que ele é um ótimo cicatrizante, é um poderoso cicatrizante, não deixa inflamar, já não deixa criar bactérias, porque o própolis, né, ele é antibiótico. Sim. Também tem batonzinho que a gente consegue fazer com a cera da abelha, com o mel e com o própolis. Ele fica tipo uma manteiga, uma manteiguinha labial que dá para passar, tudo feito com os insumos dela, né? Então, a gente consegue explorar bastante coisa. Pode ser até uma fonte de renda, né? Para quem quer, enfim. É como eu consigo recursos para manter o meliponário andando. Sim. Aqui tem os paninhos de cera também,
são os paninhos ecológicos. Olha, O pessoal usa bastante também e está meio que na moda, né? Para você não utilizar mais o papel filme, aquele plástico filme de PVC, que já é um plástico a menos no nosso planeta. Então, o pessoal utiliza bastante para embalar fruta, verdura, né? Colocar alguma coisa num pote, é só colocar isso aqui que ele veda. Não deixa criar nenhum micro-organismo, porque ele é impermeável, ele é bactericida também, porque tem um pouco da cera da abelha, do própolis, tudo. Então, você coloca ali, tapa o potinho, super conserva os alimentos, é bem bacana. Então, você não precisa ficar utilizando plástico e jogando fora, assim, né, sem necessidade. Ele dura até 1 ano, enfim. Então, são esses, assim, mais ou menos que eu produzo agora. Tenho outras coisas que eu estou bolando, experimentando, né? Está em fase de teste, alguns licores, vai ter vinagre, vai ter kombucha, então tudo a gente vai fazendo aí com o mel das abelhas, com os insumos, enfim, até para estimular o pessoal e despertar curiosidade, saber que elas existem, principalmente. Essa é a maior mensagem que eu quero deixar e sempre deixo, né? Tem que saber que elas existem, da importância delas, para a gente poder preservar e manter, né, elas, né, de forma mais íntegra aí na nossa biodiversidade. É super importante, porque além de tu teres esses sabores, né, e também conhecer, né, e tu misturaste assim alguns outros ingredientes junto, deve ser muito delicioso também. E aproveita com tudo isso difundir também a importância delas para todo o ecossistema, como tu falaste, né? Em termos de mercado, Tiandro, pessoal, assim, e tem uma boa aceitação. Tu também participas de feiras, agora estivesses expondo também na Expo Inter. Como é que é, assim, pessoal procura, tem um bom mercado, digamos assim, para esses produtos? Olha, é tudo um início, né? Porque como são insumos que não estão em abundância na natureza, ele fica um pouquinho mais caro do que, por exemplo, um pote de mel de jataí. É claro que vai ser de 150 gramas, 170, né? É bem mais caro do que, por exemplo, a mesma quantidade do mel de ápis. Então, o pessoal encontra muita resistência por desconhecer, né, que essa extração, essa coleta desse mel é feita de forma muito restrita, né? Então, a gente ainda tem dificuldade de inserir esses produtos no mercado. Eu vou te dizer que os meus melhores clientes, digamos assim, são o pessoal que cria já, que tem a criação de abelha, porque conhece, sabe da importância, do valor medicinal desse mel e desse própolis, e sabe que está comprando algo especial, e não que da Apis não seja especial, né? Mas pela dificuldade de se chegar a esses produtos, né? Torna eles um pouco mais especial, digamos assim. Então, não é fácil conseguir, não é fácil fazer os produtos, né? Ter esses insumos disponíveis. Então, é claro que o valor deles sobe um pouquinho mais. E pelo pessoal desconhecer, né, da qualidade e do valor medicinal que esses produtos têm, né, feitos totalmente artesanais e naturais, então, né, isso é um fator limitante que eu vejo para o pessoal, quem sabe, abrir um pouco a mentalidade e consumir coisas melhores, né, mesmo que seja um pouquinho mais, né, o pessoal vai achar que é muito mais caro, não estou dizendo isso, mas o pessoal compara, né, então compara, por que vai pagar um sabonete aqui, R$10, se no mercado tem um industrializado lá, cheio de química, mas sei lá, R$2, R$3. Mas é a qualidade do que tu está consumindo, né? É algo feito totalmente de forma natural e tudo, enfim. E sustentável. Isso também é Isso. importante para o momento, inclusive, que o mundo está vivendo. Essa questão aí das condições climáticas, né? Cada vez Isso. mais com tempestades, enfim, secas, tudo muito de uma forma muito exacerbada que está acontecendo agora, e tudo tem a ver com o aquecimento, né, global, climático, e as pessoas têm que entender também a importância. Assim também foram com os produtos orgânicos, né? Eles foram há pouco, também começaram a questão, principalmente a questão do valor, bem mais caro do que os não orgânicos, mas aí tu vais acumulando os benefícios para o teu corpo, para o teu
planeta e tudo vai melhorando. Então, acho que é bem importante, quanto mais nós divulgarmos, né, a importância das abelhas nativas sem ferrão, né, primeiro da preservação delas na natureza, isso, para todas essas questões que tu falaste, inclusive para algumas culturas, né, e também depois os produtos, né, através do que são possíveis fazer com o mel dessa abelha sem ferrão. Tiandra, antes da gente encerrar, também eu gostaria que tu falasse um pouquinho, tu falaste que a abelha sem ferrão para ti é um hobby, né? Tu começaste como um hobby, ainda é, mas é questão de difundir a importância mesmo delas. E tu falaste que tu tens um outro, como nós estamos aqui no programa Vozes Femininas, né? Que é para dar voz à mulher e mostrar a importância da mulher, né? Inserida no mundo do trabalho, enfim, em todos os locais. Você acha que tu também tens uma outra empresa na qual tu trabalhas? Fala assim um pouquinho para a gente rapidamente assim sobre esse trabalho que tu exerces também. A gente tem uma empresa no controle de vetores e pragas urbanas, né? É uma empresa de dedetização. Então a gente trabalha no controle aí dos insetos que causam problemas para nós, para a saúde pública, né? Como barata, os mosquitos, principalmente, traça, pulga, tem os roedores também, que a gente faz um controle, principalmente aí nos estabelecimentos comerciais, né? A gente trabalha, além de fazer esse tratamento em residencial, a gente, principalmente, o nosso foco maior é os estabelecimentos comerciais, né, que trabalham com alimentos, que trabalham com saúde. Então, a gente atua nesse segmento também, de forma responsável. O pessoal fala, até brinca comigo, nossa, mas tu tem uma empresa de dedetização, mas você quer falar da preservação de abelhas. Eu falei, mas claro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aí eu falei, você não quer e se alimentar num restaurante, por exemplo, que tem uma infestação de barata. Você não quer, né, se consultar num consultório ou num hospital que tem alguma infestação de algum animal que pode estar levando alguma contaminação. Sim, então, esse é o nosso foco, né? São pragas urbanas. Higiene é fundamental, né? E a abelha, de forma nenhuma, é praga. E a gente faz esse trabalho bem consciente, assim, bem responsável. Até o nosso funcionário também já aprendeu a identificar as colônias de abelhas, então ele sempre já, além do que é uma empresa familiar, trabalhamos eu, meu marido e o meu cunhado. Então, eles já são protetores de abelhas também. Às vezes vão numa casa, o pessoal às vezes pede para passar o veneno naquelas abelhas que vão ferroar. Aí o pessoal já fala, não, mas essa não tem ferrão, essa não tem perigo, tem que conservar, vamos cuidar dela, não vamos passar veneno não, nem aqui perto. Aí explica e tudo. Então, eles já são agentes conservacionistas também, né? Aprendendo comigo, né? Falando e sempre trabalhando. Então, a gente vai difundindo essa mentalidade de preservação, né? Essa responsabilidade já não é só minha, é de todos nós. Então, acho interessante que ele, nos próprios clientes que vão, né, o pessoal diz, tu tem criação de abelha, vamos fechar tuas caixas de abelha para não ter problema, e detetiza normalmente, tudo. Eu também dedetizo minha casa todo ano. Então, fazendo tudo com responsabilidade e cuidado, né, todo mundo só tem a ganhar, né, e as abelhas não são prejudicadas em nenhum ponto nessa questão, porque são duas coisas bem diferentes. Com certeza. Eu sou bióloga, sou a responsável técnica da empresa e estamos aí, atuando no mercado. Que bom. E a conscientização sempre é muito importante em todos os setores, né, Tiandra? Isso. Então, a gente está indo para o final da conversa, tá? Mas antes de encerrar, eu deixo livre para que tu possas te despedir e falar mais algum dado, alguma informação que tu consideres importante em relação aí ao teu trabalho. Tá bom. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né, para poder falar um pouquinho das abelhas, da importância delas e também do meu trabalho. E falar para o pessoal, né, a partir de quem está escutando essa conversa, prestar atenção agora, se vê um tubinho numa árvore, se vê alguma abelha numa flor, opa, essa aí não faz mal, ela só faz o bem, né? Não que a apis faça mal, mas a apis, se você pegar, ela vai te ferroar, mas essa não. Então, são totalmente inofensivas, se encontrar no muro da residência ou num lugar, se elas já em um cantinho da casa, em algum lugar, porque algumas abelhas são bem generalistas, elas estão muito bem inseridas no meio urbano.
Então, você pode encontrar na tua caixa de luz, às vezes tem um cantinho no muro, né, no beiral da casa, enfim, elas podem estar ali. Então, não representa perigo, são nossas amigas, são fundamentais para a natureza e para a produção dos alimentos, e sempre levar essa mensagem de preservação, tanto para as apes também, né, que também são fundamentais, mas principalmente as nossas nativas, que são negligenciadas um pouco, né, às vezes com o avanço da urbanização, com o avanço da agricultura, né, as áreas de matas elas vão sendo suprimidas, e na cidade também, né, a cada nova construção, a cada novo empreendimento, às vezes se tira algumas árvores de um terreno e não se olha para elas, né? O pessoal às vezes faz um levantamento de fauna no licenciamento, mas muitas cidades não têm essa parte de ver as abelhas, então elas vão e cada vez estão sendo, né, mais assim afetadas nos grandes centros urbanos e também nas florestas, né, que está diminuindo, cada vez tem menos áreas de mata nativa aí no entorno das cidades. Então, sempre pensar nisso, na preservação, né? Se for tirar, se suprimir alguma árvore, se precisa, se tem licenciamento, dá uma olhadinha, ver se não tem antes, se tiver, chama alguém para resgate, que assim a gente vai ajudar na preservação delas. E sempre mandar mensagem, né? Que as abelhas nativas, elas estão aí e elas são muito importantes à sua preservação. E muito obrigada pelo espaço. Imagina, a gente que agradece a tua participação e sucesso no teu trabalho, e vamos em frente, né? Continuar divulgando cada vez mais a importância das abelhas nativas sem ferrol. Tá certo, Ótimo, Tiandra? show. Até mais, então. Obrigada, e nós vamos encerrando então por aqui, mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e comentários, também acompanhar os nossos podcasts pelo Spotify, seguindo Agro Effective. Eu conversei com a bióloga e meliponicultora Tiandra Cristina Sangalete. E se você conhece ou quer ver alguém neste quadro, Vozes Femininas, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Até uma próxima oportunidade e tchau.